Fala, hacker do meu coração, tamo junto, mais uma aula aqui no Hacker da Matemática com o professor Hélio Hacker, tamo junto. Eu tenho certeza que acompanhando as nossas aulas aqui no canal, a sua maior nota no Enem vai ser na prova de matemática, tenho certeza, porque a nossa missão aqui é qual? Hackear a matemática, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade. Simples assim. Aqui no Hacker da Matemática vai ser tranquilidade. Qual a nossa metodologia de trabalho aqui? A gente vai resolver questões anteriores do Enem. Melhor forma de estudar matemática para o Enem, resolvendo questões anteriores do Enem, e aí a gente vê o que cai e como cai. E a gente vai fazendo a teoria matemática dentro da questão, sem muito blá blá blá, sem muito mimimi. Pegou a visão, meu hacker? Hack. O que é hack em inglês? Hack é cortar, cortar caminho, pegar um atalho. Essa é a ideia do hacker, tá certo? Tamo junto? O pessoal fica aí falando de ataque hacker, hacker do mal, mas o hacker também pode ser do bem, pode ser um hacker ético. É o que as empresas, as instituições estão contratando ultimamente. Os hackers do bem para combater a galera do mal que fica tentando invadir os sistemas aí, tá certo? A nossa ideia é essa: invadir o sistema da matemática, hackear a matemática, pegar um atalho, detonar na prova do Enem e entrar na faculdade. Essa é a nossa ideia aqui no Hacker da Matemática. Eu tenho certeza que você fecha com a gente aqui, tamo junto. Prova de matemática vai ser sua maior nota no Enem. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho da prova de matemática do Enem. 45 questões na prova de matemática do Enem. A única prova que não divide questão com ninguém. Né? Você tem 5 provas no Enem, tirando a redação, né? Você tem 4 provas objetivas, tá certo? 45 questões para cada uma das 4 provas objetivas. Você vai ter matemática, ciências humanas, ciências da natureza e linguagens. Pegou a visão, meu hacker? Todas as outras 3 provas objetivas do Enem, você divide as 45 questões em diversas disciplinas. Né? Vou dar um exemplo. Ciências da natureza. Você vai dividir as questões em física, química e biologia. 45 questões divididas por essas 3 disciplinas aí. E na matemática? Divide com ninguém, parceiro. Divide com ninguém. 45 questões de matemática. Na moral aqui, tá certo? E a prova de matemática do Enem tem 45 questões, serão 11 fáceis, 23 médias, 11 difíceis. Pegou a visão? A prova de matemática do Enem está dividida em 7 competências matemáticas e eu rapidamente vou fazer uma revisão aqui e vou dizer para você o que cai em cada uma dessas 7 competências. Na competência 1, caem as questões de aritmética. Professor, o que cai aí na parte de aritmética? As 4 operações, meu hacker. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aí você está olhando aí, sentado na sua cadeirinha aí, rindo da cara do professor aqui, né? Ó, professor, mas somar, subtrair, multiplicar e dividir, que moleza, professor. Pô, você tá de sacanagem, professor. É moleza, parceiro, mas você tem que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir no número grande e no número pequeno. No positivo e no negativo. Na raiz e na potência. Na fração, no decimal. Tá preparado, meu hacker? O Enem vai cobrar questões disso tudo aí para você, tá certo? Então tem que ficar ligado aqui nas aulas. Fica ligado que você vai aprender tudo isso aí. Beleza? Na competência 2, você tem as questões de geometria plana espacial. Aí na competência 2, um quarto da prova do Enem está aí na competência 2, geometria plana espacial. Geometria plana, as questões de áreas, geometria espacial, as questões de volume. Sendo que na geometria espacial você também tem áreas aí, né? Mas basicamente as questões de volume. O Enem gosta muito de colocar questões também de visualização geométrica. Você enxergar visão frontal, visão superior, visão lateral. O nome disso é o quê? Projeção ortogonal. Você também planificar um sólido. O Enem gosta muito de questões de planificação de sólido. É como se você pegasse uma caixinha de papelão e abrisse a caixinha e deixasse ela no plano. Qual a imagem que você vai ter? O contrário também é verdade, meu hacker. Pegar um sólido planificado e montar o sólido. Que sólido vai gerar a partir dessa montagem? E a partir daí também o Enem tem cobrado muitas questões para você contar os vértices, as arestas e as faces de um sólido. Tudo isso aí na competência 2, geometria plana espacial. Vale lembrar que aí também caem questões de geometria analítica, de trigonometria, tá certo?
Lembrando que a geometria analítica e a trigonometria, a gente tem muitas questões aí classificadas na parte difícil, nas 11 questões difíceis de matemática do Enem. Beleza, meu hacker? Na competência 3, escalas e medidas. O que é uma escala? O que cai na questão de escala? Aquela escala lá da geografia que faz os mapas. 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 1 milhão. O que significa esse 100, esse 1000 e esse 1 milhão, meu hacker? Simples. Muitos alunos têm uma dificuldade danada de entender. Escala é simples. A escala é reduzir. Você pega a vida real, as medidas reais, divide por 100, você chega na medida do desenho. Pegou a visão, meu hacker? Ou o contrário, você tem o desenho, quer saber a medida na vida real? É só multiplicar por 100, se a escala for de 1 para 100. Esse número 100 é uma escala de redução ou de ampliação. Ampliou, multiplica por 100. Reduziu, divide por 100. Difícil, meu hacker? Beleza. Beleza? E na parte de medidas aí, nessa competência 3, você precisa fazer a transformação de unidades de medidas, principalmente em 4 unidades. Você tem que dominar o metro, o grama, o litro e as unidades de medida de tempo, hora, minutos e segundos. Pegou a visão, meu hacker? Pegou a visão? Então tá aí na parte de medidas aí na competência 3, tem que transformar a unidade de medida aí, nessas 4 escalas, tá certo? A competência 4 é uma outra competência que, junto com a competência 2, geometria plana e espacial, a competência 4 também tem 25% da prova, tá aí. Essas duas competências juntas são responsáveis por metade da prova de matemática do Enem. A competência 4 é a proporcionalidade. Tem 5 assuntos importantes aí, meu hacker. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Pegou a visão? Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Sendo que a regra de 3 é o mais importante deles, porque é um instrumento, uma ferramenta da matemática que cai em todas as outras competências da matemática e cai também nas outras provas do Enem. Você vai ver regra de 3 aí na física, na química, na biologia, tá certo? Pegou a visão? Regra de 3 é fundamental. E aí, um assunto importante aí também é a porcentagem, meu hacker. Por quê? A porcentagem é uma regra de 3, onde aparece o valor 100, né? Por cento. Então aparece o 100 aí na porcentagem, você tem que dominar também as questões de porcentagem, beleza? Na competência 5, você vai ter a competência funções e gráficos. Essa competência você vai ter toda a parte de álgebra aí, meu hacker. É onde vai aparecer o X da questão para você. Pegou a visão? Aí vão cair as questões de equações, inequações e funções, tá certo? Principalmente do primeiro e do segundo grau. E aí você tem que dominar também o gráfico da função do primeiro grau, o gráfico da função do segundo grau. Gráfico da função do primeiro grau, uma reta, o gráfico da função do segundo grau, uma parábola. E aí você tem que dominar coeficiente angular, ver se a função é crescente, decrescente, quantas raízes, se tem uma raiz, nenhuma raiz, duas raízes, se a parábola está voltada para cima, está voltada para baixo, tem que dominar toda essa parte de álgebra aí. Beleza, meu hacker? Na competência 5, funções e gráficos. Né? Na competência 6, você vai ter a competência gráficos e tabelas. Nessa competência, talvez a competência mais fácil de todas as 7 competências matemáticas do Enem, você vai ter uma competência onde o Enem vai trazer um gráfico ou uma tabela para você concluir alguma coisa a partir daquele gráfico ou daquela tabela. Então, é uma competência muito mais interpretativa. Às vezes tem que usar alguma ferramenta matemática, às vezes sim, mas é uma competência muito mais interpretativa. Então, acredito que é a competência mais fácil das 7 competências matemáticas do Enem. E, por fim, a competência 7, estatística e probabilidade. Tá certo, meu hacker? Estatística e probabilidade. Nessa competência, então aí você vai ter na parte de estatística aí 3 assuntos que o Enem adora: média, moda e mediana. Lembrando que aí você tem que dominar média simples e média ponderada. Há uma tendência, a gente tem percebido que há uma tendência do Enem dos últimos anos cobrar questões de média ponderada. O que é média ponderada, professor? É média que leva em consideração os pesos. Não, se você acompanhar as nossas aulas aqui, você vai ver um monte de questão aqui de média ponderada. Pegou a visão, meu hacker? E aí, na parte de probabilidade, a probabilidade simples e a probabilidade sucessiva. A probabilidade simples é a probabilidade que um evento tem de acontecer. A probabilidade sucessiva é a probabilidade de 2 ou mais eventos têm de acontecer sucessivamente. Beleza, meu hack? Outro conceito importante aí na competência 7
é o conceito de absoluto e relativo. Frequência absoluta, frequência relativa. Número absoluto é o número real. Número relativo é o número percentual. É quantos por cento uma parte corresponde de um total. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto? Então era isso aí. Fiz uma revisão aqui, hacker, das 7 competências matemáticas para você detonar na prova de matemática do Enem. Beleza? Começando a nossa aula 40, então aí, logo após essa revisão hacker aqui de toda a matemática do Enem, viu? Revisão rapidinha, brabo. Que é revisão brabo aqui, brabo. Beleza, meu hacker? Então, revisão rapidinha aí. Então, continuando nossa aula 42 de matemática aqui, meu hacker, nós vamos juntos fazer uma questão na competência 4, proporcionalidade, beleza? Questão aparecendo na sua tela, a gente vai ler junto, hackear a matemática da questão e detonar a questão, que esse é o nosso grande objetivo aqui. Vamos nessa? Essa questão que está aparecendo na sua tela, ela caiu no Enem de 2014. Vamos juntos. O fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura aí. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. Então a parte cúbica de cima é menorzinha, a de baixo maior. A aresta da de baixo é o dobro da de cima. Beleza. A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Beleza. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então a primeira coisa aí, meu hacker, observar é o seguinte: muita gente vai fazer a questão achando que a questão quer o tempo para encher o depósito todo. Mentira, falso, fake news. Quem for por esse caminho está errado. O exercício quer o tempo que falta, o tempo para encher o restante do reservatório. Já tem uma parte cheia aí. Tem que observar isso aí. Isso aí são detalhes, pegadinhas que o Enem vai jogando aí para você escorregar, você cair. Casquinha de banana que o Enem deixa no meio do caminho para você escorregar. Se liga aí. Hackeando a matemática do negócio e detonando a questão. Vamos nessa? Então vamos nessa. O que eu fiz aí, meu hacker? Eu fiz uma coisa que você deve sempre fazer nas questões de matemática do Enem. Muitas questões de matemática do Enem, o Enem não traz os valores. Ele não coloca medidas na questão. Ele só falou que a aresta da parte de baixo é o dobro da aresta da parte de cima. O que você vai fazer, meu hacker? Você vai colocar uma medida aí para você trabalhar com os valores numéricos. Não trabalhar no hipotético, né? No abstrato. Você vai trabalhar no concreto. Dá o valor que você quiser. E o que eu fiz? Mas dá valores, meu hacker, que facilitem a sua vida. Tem gente que dá valor 1,35. Aí não facilita a sua vida, meu hacker. O que facilita a sua vida? Se a aresta de baixo é o dobro da de cima, coloca 1 na de cima e 2 na de baixo. Pegou a visão, meu hacker? Você dá os valores. Se a questão não trouxer os valores, você dá 1. Então o que eu fiz? O volume menor de cima, com a aresta 1, vai ser 1 vezes 1 vezes 1. Tem 1 metro cúbico. O volume do cubinho de baixo, que é maior, botei a aresta 2, que é o dobro. O exercício falou que é o dobro. 2 vezes 2 vezes 2, dá 8 metros cúbicos. Qual é o volume restante que falta encher? No volume de baixo ele tem 8 metros cúbicos, já encheu a metade, já encheu 4. O volume de cima tem 1 metro cúbico, então é 4 mais 1. Está faltando encher 5 metros cúbicos. Vamos fazer uma regra de 3. Simples aí. Né? 4 metros cúbicos encheu em 8 minutos. O exercício falou isso. A metade, que é 4 metros cúbicos, encheu em 8 minutos. 5 metros cúbicos que falta encher, vai encher em X minutos. Multiplica em cruz. 4 vezes X, 4x, 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 4, faltam 10 minutos ali, o tempo que falta para encher o restante do reservatório. Resposta certa, letra B. 3 minutinhos, você mata essa questão, mas tem que ser hacker. Precisa ser hacker. Precisa dar os valores que não foram dados no problema. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto, hein? Vamos para a próxima questão aí. Continuando então nossa aula 42, meu hacker, vamos fazer agora uma questão na competência 5. Pegou a visão?
funções e gráficos. Toda a parte de álgebra aparece aí. Olha aí uma função de segundo grau bacana aí, hein? Essa questão tem que ser hacker. Preciso de toda a sua atenção e audiência. Vem comigo? Vamos ler junto. Essa questão caiu no Enem 2013. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola, em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3x ao quadrado dividido por 2 menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola localizado sobre o eixo x. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é... Após ler essa questão, o noob, né, aquele cara mais despreparado para o Enem, já fica maluco, o cara já se desespera. Mas você que é hacker, fica calmo, tranquilo, vamos hackear a matemática do negócio. A função f de x, 3x ao quadrado sobre 2, menos 6x mais c, nós vamos fazer essa função igual a zero. Por que fazer essa função igual a zero? Para achar o ponto de mínimo da função, o x do vértice, que ele bate exatamente em cima do eixo x, aonde o y é zero, onde a função é zero. Beleza? Então vamos fazer essa função igual a zero aí, tá certo? Quem é o a, b e c dessa função? Quem é o a, b e c dessa equação aí? O a é 3 sobre 2, o b é menos 6 e o c, que é o que a gente está procurando. Beleza? Olha o delta aí. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Eu fiz o delta. Por que eu fiz o delta? Por que eu fiz o delta? Porque o delta ele vai lá para a fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara para achar as raízes? A gente sabe aí, olhando para esse gráfico aí, olha para o gráfico. A gente vê que esse gráfico tem uma raiz só. Quando que uma função de segundo grau tem uma raiz só? Quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, a função tem uma raiz só. Por quê, professor? Lembra da fórmula de Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a? Tem que lembrar da fórmula de Bhaskara, lá do 9º ano. Para você achar as raízes de uma equação, lembra da fórmula do Bhaskara? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Se o delta é zero, a raiz é zero. Aí vai ficar mais ou menos zero. Você vai ter uma raiz só. Se você tem uma raiz só, faz delta igual a zero. 36 menos 6c igual a zero. C igual a 6. Beleza? C é igual a 6. Então, para você ter aí a resposta certa, na letra E, o delta é igual a zero. Você tem uma raiz só. No x, nesse C aí igual a 6, você vai ter uma raiz só. Essa parábola tem uma raiz só. E aí, o delta igual a zero. Fazendo essa hackeada aí, nessa questão aí, delta igual a zero, você vai achar o C, que vai ter uma raiz só. Por isso que o C é igual a 6 na letra E. Beleza, meu hack? Vamos para a próxima questão? Tamo junto. Continuando nossa aula 42, vamos fazer uma questão agora na competência 6, gráficos e tabelas. Vamos ler junto? Então vamos. Essa questão caiu no Enem 2015. Um investidor inicia um dia com X ações de uma empresa. No decorrer desse dia, ele efetua apenas 2 tipos de operações, comprar ou vender ações. Para realizar essas operações, ele segue esses critérios aí. Vende metade das ações que possui, assim que seu valor fica acima do valor ideal. Compra a mesma quantidade de ações que possui, assim que seu valor fica abaixo de um valor mínimo. Vende todas as ações que possui quando seu valor fica acima do valor ótimo. O gráfico apresenta o período de operações e a variação do valor de cada ação em reais no decorrer daquele dia e a indicação dos valores ideal, mínimo e ótimo. Vamos ver o gráfico. O gráfico está aí. Quantas operações o investidor fez naquele dia, segundo esse gráfico aí? Valor ótimo, valor ideal e valor mínimo. Vamos nessa? Vamos hackear a matemática da questão. Tá aí, né? Ele passou pelo valor, eu coloquei em vermelho ali, ótimo, ideal e mínimo. Isso é importante também, meu hacker. Indicar na prova bem grande os valores para você não se confundir, para você ter bem claro isso. Então, ótimo, ideal e mínimo, bem grande em vermelho ali, beleza? Passou pelo ideal, vendeu metade.
do que tem. Mas aí ele não chegou no ótimo, ele desceu. Quando ele passou pelo mínimo, ele comprou metade. Beleza, vendeu metade, passou pelo mínimo ali, comprou metade. Show, começou a subir. Passou pelo ideal, vendeu a metade. Aí ele foi lá em cima e passou no ótimo. Quando ele passou no ótimo, independente do que ele tem, metade, não interessa quanto ele tem, passou pelo ótimo, ele vendeu tudo. Nesse momento, acabaram-se as operações do nosso amigo, porque ele vendeu todas as ações que ele tinha. Ah, professor, mas vai cair, vai passar pelo ideal, ele vai vender metade de 0 é 0. Então, a partir do momento que ele vende tudo, acabaram as operações do nosso amigo. Quantas operações ele fez no total? Ele fez uma operação quando vendeu metade, fez outra operação quando comprou metade, fez outra operação quando vendeu metade, mas terminou com a quarta operação quando ele vendeu tudo. Então, o nosso investidor fez 4 operações naquele dia. Vendeu, não interessa quantas ações ele tem. Vendeu metade, comprou metade, vendeu metade, acaba quando ele vende tudo. O negócio acaba quando ele vende tudo. Vendeu tudo, foi a quarta operação dele, ele fez 4 operações naquele dia. Pegou a visão, meu hacker? Na competência 6, uma questão de gráficos e tabelas. Vamos para a próxima questão. Continuando nossa aula 42, meu hacker, competência 7, vamos fazer uma questãozinha na competência 7, estatística e probabilidade. A questão está aparecendo na sua tela, a gente vai ler junto, hackear a questão. Vem comigo. Essa questão caiu no Enem de 2014. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada. Olha aí, média ponderada. Ó. Entre as notas das provas finais nas disciplinas de Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para essas provas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Vamos ver o quadro, está aí o quadro. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Vamos hackear a questão. Está aí. Candidato 1, média ponderada. 20 que ele tirou em Química vezes peso 4, vezes peso 4, mais 23 que ele tirou em Física vezes peso 6, dividido por 10. Por que dividido por 10, professor? Soma dos pesos. Média ponderada é isso. Você multiplica cada nota pelo seu peso e divide pela soma dos pesos. Pegou a visão? Química, peso 4, Física, peso 6, 4 mais 6, 10, divide por 10. A média ponderada do candidato 1 vai ser 21,8. Média ponderada do candidato 3, 21, que é a nota vezes 4, em Química, mais 18 vezes 6, a nota de Física vezes peso 6, dividido por 10. Média ponderada do candidato 3, 19,2. Qual desses 2 candidatos o candidato 2 vai ter que bater, vai ter que superar? O candidato 1 ou o candidato 3? O candidato 1, porque ele está com uma média maior, 21,8. É esse candidato que ele vai ter que superar. Pegou a visão, meu hacker? E aí, a gente vai fazer a média ponderada do candidato 2. A nota X de Química a gente não tem, vezes 4, mais os 25 da Física vezes 6. Isso dividido por 10. Essa média tem que ser 21,9. Por que 21,9, professor? Porque se for 21,8, ele empata com o candidato 1. Ele não quer ganhar o candidato 1, tem que ser 21,9. Resolvendo aquela equação ali, o 10 está dividindo, passa para lá multiplicando. 21,9 vezes 10, a vírgula dá um pulinho para frente, vai ficar 219. Né? Beleza? E aí a gente vai ter 4x mais 150 igual a 219. 150 vai para lá subtraindo, tá certo? 150 é o resultado de 25 vezes 6. 150 vai para lá subtraindo. 219 menos 150, 69. 69 dividido por 4, 17,25. Então, o X vai ser 17,25. A nota do candidato 2 na prova de Química tem que ser 17,25. Com essa nota,
ele supera o candidato 1. Mas como a nota deve ser inteira, qual é o maior número inteiro depois de 17,25? É o 18. Então, por isso que a resposta é a letra A. A nota que o candidato 2 deve tirar na prova de Química é 18, para ele superar os outros dois candidatos e ser campeão nessa modalidade aí, nessa competição. Pegou a visão, meu hacker? Com isso, fechamos a nossa aula 42 de matemática. Eu sou o professor Hélio Hacker, vou ficando por aqui. Tenho certeza, acompanhe as nossas aulas aqui no canal, as nossas aulas de matemática, que você vai ficar um hacker da matemática e a sua maior nota no Enem vai ser na prova de matemática. Eu tenho certeza disso. Tamo junto nessa. Te convido para estar conosco aqui e assistir às nossas aulas. Até a próxima aula. Grande abraço.